10 horas mais 20 minutos em São Paulo. Voltamos agora com o nosso Opinião Livre, continuando o nosso papo sobre a liberação da maconha. Você é a favor ou você é contra? Espectro também com a gente aqui, Mandark também conosco, Satine, Bola, Sol Garcia, boa noite para você. Neto Palma, nosso internauta, sempre participando aqui conosco. Bom, várias opiniões, vários comentários. O Espectro também tinha, inclusive, pedido para o senhor, doutor, para não misturar o remédio junto, não falar da maconha de uma forma a misturar com essa parte medicinal, vamos dizer assim. Ele tinha colocado dessa maneira, eu estou passando aqui. Sol Garcia disse que é contra a liberação da maconha. Eu queria aproveitar... Ela é antiga, hein? Eu já participei de programa com ela. Você está sempre conosco. Bom, eu não quero acalorar o debate com exageros inconvenientes, mas eu acredito que não seja um exagero e nem um inconveniente que eu vou perguntar. Na prática, como que seria liberar? Se eu estou no trabalho esperando meu funcionário, ele chega com o olho vermelho e tal, eu estava dando tapinha lá fora e tal, fiquei meio cansado. Ou se eu entrar num restaurante, se não tivesse ali o fumo na mesa do lado, você dá uma cena, um baseado de maconha, eu junto com a minha família. Seria mais ou menos assim? Não, primeiro que eu não... Você está liberado. Não é descriminalização da maconha. Está descriminalizado, ele pode usar em qualquer lugar. Assim, a nossa proposta em vez de você criminalizar essa pessoa, que ela vai sofrer as sanções que o Estado faz, você pegar e cuidar dessas pessoas quando ela comete algum crime. Mas ninguém vai por conta própria. Tem que ser feito um processo. Mas, gente, alguns podem ir e falar, você quer se recuperar, etc., mas acredito que seja a minoria. O que não existe mais hoje é a possibilidade do encarceramento do usuário de imediato. Foi pego, usado. Então, na prática que nós estamos falando, liberou. Não é mais crime, não é nada. Eu concordo com isso. Ainda a maconha, o uso de droga, ele está criminalizado. A pessoa responde processo criminal, vai ser condenada, vai se tornar mas preso não vai. Nós entendemos que não deveria ter nenhuma relação do usuário com a justiça criminal. Isso não é questão criminal. É um problema de saúde. Não, eu concordo com a prevenção, é questão de saúde pública. Eu concordo com a questão de prevenção, mas o cuidado social que o Estado deve ter e o legislador deve ter, senão nós vamos ter situações como essa, como acontecia com o cigarro. Ou seja, você está num restaurante, está o cidadão do lado soltando fumaça em cima de você. Não, com a maconha vai acontecer a mesma coisa. Se exerce o seu direito, ela não pode desrespeitar o direito dos outros. Claro. Então ela não vai ficar fumando maconha no meio onde ninguém lá fuma maconha. Assim como hoje se proibiu de forma legal e justa que não se use cigarro em locais fechados. Vou lhe contar uma coisa, eu vou falar torcida, que senão, se bem que presumam o que quiserem aí. Eu já fui em jogo... Eu ia falar o time quase, hein? Em jogo de um time de futebol, no meio da arquibancada, o cidadão está acendendo cigarro de maconha do lado. Quer dizer, isso porque ainda está criminalizado. Na praia também. Na praia. Agora, mas você... Então, bom, na verdade, hoje em dia está na rua, né? Bebida, você também não pode, você não pode chegar no trabalho bebendo com a glicose alcoólica. Você pode ser demitido por justa causa. Como a mesma coisa. Ninguém está dizendo que você vai fazer festa com uma coisa. Pelo contrário. Sabe? Nós queremos que as pessoas que usam drogas, e eu estou dizendo a maconha também faz, como a bebida, como o cigarro, que se está lhe prejudicando ou prejudicando alguém, que seja tratado. Sabe? Agora, alguém que pede isso aí para mim não falar de maconha como... o que eu disse é que, assim, que em alguns casos a maconha, por exemplo, tem uma doença chamada esclerose amiotrófica, tem dores musculares, câncer, tem muito, estão sendo usados, sabe? Porque a maconha não é só a inalação, existem outros usos. O tetraidrocanabiol é uma substância ativa. Uma substância ativa que pode ser usada como medicamento, sabe? Então não tem nenhum problema. Mas primeiro que assim, eu nem fumo cigarro. E meus pacientes, quando eu não faço nem redução de dano. Agora, a maconha também serve como redução de danos. É muito melhor que a pessoa use maconha do que use crack. Sabe? Porque o crack mata, o crack leva ao crime e o crack leva à agressividade. A maconha não. Sabe? Nós sabemos que a maconha não leva a isso. Se for isso, tem um trabalho hoje na saúde que se chama redução de danos. Se você pega um viciado
e este viciado, você não consegue tirar tudo, tem pessoas, não é o meu trabalho, eu não trabalho com redução de danos. Mas tem pessoas que trabalham que dá certo, então você troca a maconha. Não, alucinógeno de qualquer forma? Não. A maconha olha, a cocaína, o ácido lisérgico, tem vários. Não vamos também botar todos. Cada droga tem a sua especificidade. Não, então para que liberar a maconha? Você vai continuar o traficante e o resto das drogas? Mas aqui a questão e não é liberar a maconha. Eu acho que a gente está falando, se chama descriminalizar. Mas é a mesma coisa, doutora. A hora que o senhor descriminaliza, não está na lei penal, portanto não é crime. Mas morreu por um jurídico. Vamos a senhora falar na lei penal. Não vai poder vender em todo lugar. Como se a lei penal resolvesse alguma coisa. A senhora pega essa pessoa e tranca no presídio durante um X anos. Vamos para a atualidade. O senhor já sabe que não tranca em presídio nenhum. O senhor já sabe que a pena é alternativa, que nós temos outros tipos de pena, que é desde uma advertência até prestação de serviço à comunidade, mas não sei o quê. Isso quando pega, porque tem a lei 9.099. Então não vamos radicalizar com prisão, porque hoje nem os piores bandidos, que aliás muitos deles em Brasília, são presos por qualquer outro tipo de delito. Então não é esse o papo. É assim, na hora que você descriminaliza, você se torna o quê? Permitidor, garantidor do direito dele que ele vai usar. Eu acho que, teoricamente, até nós estaríamos... Eu acho que o que está faltando é que o sistema de saúde seja eficaz. Porque, por exemplo, uma das medidas que tem é o tratamento que eu não sou contra o tratamento. Do viciado. Tem várias drogas alucinógenas que são vendidas em drogarias e nem por isso elas estão sendo traficadas aqui na esquina. Sim. As pessoas vão lá com a receita médica e compram, né? E compram a droga. Não seria o caso de uma modificação da legislação? Mas aí não é medicamentoso? Aí não é para fim medicamentoso? Não é para fim de manutenção de vício? Desculpa. Aliás, a lei prevê sanção, inclusive quando a prescrição é feita em caráter excessivo ou quando ela é feita sem o segmento dos parâmetros legais. A própria doutora está dizendo que a lei não existe, mas não é cumprida. Então, porque a gente muitas vezes... Não, você não coloca palavras na minha boca porque eu não disse nada disso, não. Que as pessoas não existe, por exemplo. As penas são outras. Então, só não dê a falsa ideia de que há detenção para esse tipo de delito, porque não há. Então, apenas para a gente esclarecer, existem 3 tipos de pena. As privativas de liberdade, restritivas de direito e as de multa. Sim. Né? Não é dada uma pena privativa de liberdade. Em hipótese alguma. Mas a não ser que a pessoa seja tratada como traficante, que acontece. Não, mas aí nós não estamos tratando do traficante. Ser tratado como traficante. Agora, vocês acham que vamos chamar de liberação, ou enfim, a descriminalização, vocês acham que isso acabaria com a figura do traficante de maconha, pelo menos? Isso diminuiria bastante a violência envolvida no crime organizado. Tem muito mais violência do narcotráfico do que do uso propriamente de drogas. O que mais gera violência é o narcotráfico, não o uso propriamente da droga. Olha uma coisa que deu certo, com o cigarro, por exemplo. Cigarro, a gente entrava num bar, só estava todo mundo fumando. Hoje foi proibido, a gente pode entrar num bar ou em qualquer recinto fechado que ninguém fuma. Então, quer dizer, não é a criminalização do cigarro, sabe? São normas que estão pondo, que estão dando direito a quem não quer fumar. E quem vai fumar no local fechado, ele não vai ser preso por isso. E ainda assim as pessoas estão respeitando. A gente falou agora sobre cigarro, enfim. O pessoal está comentando, o Spectre também fez um comentário aqui antes, né? Que a maconha é a porta, o crack é a escada e no sótão só está a morte. A maconha seria, então, a porta de entrada para drogas mais pesadas. Não. Diego Schweng, também conosco, maconha causa menos efeitos que o cigarro. E só não é legalizado por conta de fins políticos. Quebraria a indústria do cigarro. Por esse motivo ela não é... Não, você está brincando que vai todo mundo... Não é legalizada. Não, eu estou falando particularmente pelo cheiro que tem. A maconha é uma questão pessoal. Mas não todo mundo, em vez de cigarro, já não, mas peraí, se tem efeito de aumento de libido, se tem efeito... Diminuição de libido. Né? Aumento de libido. A maconha com aumento? Aumento de libido. Se o cara vai ficar cansado, vai ficar dormindo oco, peraí, pra que liberar esse troço? Tem alguma coisa errada. Não é que o aumento, não é uma coisa excessiva também, doutora. Assim, ela não provoca, por exemplo, aquela irritabilidade que provoca o crack, entendeu?
Então, o companheiro ali, que é soturno, que disse que a maconha é a porta, o crack é a escada, ele está enganado. A porta deveria ser a bebida alcoólica. Né? Pode ser a porta, o crack é a escada e a morte lá por cima. Porque a maconha não tem nada a ver com crack. E a maconha fica no meio disso tudo, dando uma quebrada de galho. Olha, até que a senhora colocou uma coisa dependentes químicos. Aí se chama redução de danos. Sabe? A maconha ficaria nesse momento nesse lado. Sabe? E aí você pode trabalhar, porque a maconha também não provoca dependência física. Química nem física? Não, a maconha não provoca dependência física. Ela provoca algum tipo de dependência? Para alguns, ela pode provocar uma dependência psicológica, que dá para rapidinho, em 15 dias você tira. Que não é o caso do crack, nem é o caso da bebida. Nem é o caso do cigarro. Mas a dependência é psíquica, senhor? Psicológica, assim, você gosta. Porque a física, por exemplo, se você para de beber, você vai ter você sintomas. tem que desintoxicar. Você vai entrar numa síndrome de abstinência. Você começa a tremer, aí você pode ter alucinação, você pode ter confusão, você pode entrar no estado de coma. Daí, nesse sentido, é um uso medicinal. Então, se a pessoa usava cocaína, ela vai para uma clínica de drogadição, passa a usar maconha até que ela consiga se livrar, inclusive, gente, onde é que está essa clínica, por favor? Não, existem clínicas, existem as particulares. Sim, as particulares existem. Existem os centros de apoio psicossociais. Me fala estão sendo criados. Aqui todos os bairros de São Paulo nós temos. Não, querido. Pinheiros não tem, por exemplo. Zona Oeste nenhuma tem. A Zona Oeste inteira não tem. Hoje até pronto-socorro tem o atendimento. Existe hoje tem o CAPS álcool e drogas. Se alguns não estão funcionando, isso não é também problema. É problema das pessoas que estão trabalhando. Agora, o CAPS álcool e droga é para isso. Para tratar essas pessoas. Para cuidar dessas pessoas. Mas que também não funciona. Então a gente cai no mesmo mundo. Tem alguns CAPS, tem alguns que funcionam. Se um alguns. outro... Então, por favor, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, me dar o endereço, porque amanhã eu tenho que julgar uns 15 drogados lá e não vou ter como, eu vou te mandar. O próprio ex-governador Serra fez propaganda do Lacan, que funciona ali em São Bernardo. O CAP de Itapeva. Não, como é que eu vou mandar alguém da Zona Oeste para São Bernardo? Ele prefere... Ele vai ficar internado. Querido, não tem, não existe. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana, o tratamento máximo... Aliás, hoje uma mãe falando isso num canal de televisão. O tratamento máximo para um drogado é de 15 dias na saúde pública. Para que serve? Para nada. 15 dias, é o tempo máximo. Não existe clínica Não existe, não existe. E se for menor, pior ainda, não tem. Nem recebe. Nós não podemos ficar só então não adianta ficar dizendo também que tem que liberar e largar cada um a sua. A senhora está enganada nisso. Não é o tratamento máximo, não. O tempo de internação que a gente preconiza, não. É uma média de 15 dias. Se necessitar mais, aí a gente... Porque existiu o quê? Os hospitais psiquiátricos eram um local de desova de pessoas. Aí houve a reforma psiquiátrica. Sim. Então, hoje, assim, para não fazer nos hospitais psiquiátricos o que se fazem nas prisões, houve uma reforma e hoje, assim, depois de 15 dias, a promotoria é avisada. É a promotoria que é avisada, porque eu sou médico. Então, nós temos que justificar a internação. Ao Poder Judiciário, não, processo crime. Mas a gente manda não, então não é para o promotor, é para o juiz, doutor. Não é para o juiz corregedor. Doutora, é para o promotor, não é juiz corregedor, não. É hospital psiquiátrico comum, não é manicômio judiciário. Passou de 15 dias, a gente tem que justificar isso para promotor, porque eu tenho que justificar, dizendo por que essa pessoa vai ficar mais tempo. Quando ele sai de lá, ele não acaba o tratamento dele, não. Aí ele vai para um CAPS álcool e droga. E aí tratamento não é ambulatorial? Não é ambulatorial? O CAPS álcool e droga depende. Se dependendo do CAPS, você pode ficar o dia inteiro lá dentro. Começa na internação, mas depende também das pessoas. Porque, como a doutora mesmo falou, por exemplo, existem promotores. Existem médicos. Né? Depende, se você pega e você tem consciência, você vai tratar, você tem algum hospital especialista em internação de menores nessas situações? Não, nós em São Bernardo mesmo criamos com a Secretaria de Saúde do município uma residência terapêutica, onde ficam os menores, os adolescentes. Só adolescentes, por até um ano. Pois é, você está falando num município do maior estado do Brasil. E o resto?